Você tem vontade de pintar uma parede, usar a sua criatividade, fazer um design de parede e ainda está insegura? Então, fica aí, criatura, porque a live de hoje é super mais do que especial, porque eu vou começar com duas mentoradas minhas que tiveram o design de parede realizado nas suas casas. Uma é a Silvia, que já é artista, já faz pinturas em quadro, em telas, em madeira, que agora ela está inventando moda em madeira. E a Ellen, que nunca tinha pintado, sequer desenhado, e realizou o design de parede dela. Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou aqui nesse Instagram maravilhoso, Paredes a Cores, para te dizer que nós podemos juntos, eu e você e eu, juntinhos, fazer o seu design de parede. Sabia? A sua casa pode ter um design de parede com a tua cara, com a tua personalidade e, claro, com o teu jeitinho de ser. E quer uma mentoria minha? Sossega aí, porque a gente vai falar sobre isso, como funciona essa mentoria online gratuita. Um segredinho para nós, gratuita. Então, fica aí, porque eu vou convidá-las daqui a pouquinho para a gente conversar com elas. E o que a gente vai aprender e também conversar nessa live? A gente vai falar um pouquinho sobre as mentoradas, como que foi a experiência delas, como que você pode aprender com elas, a forma de sair dessa região sua aí, dessa zona de conforto, ou esse medo, essa região cheia de medos, que você tem, não vou conseguir pintar, não vou conseguir fazer, não, aqui não vou conseguir. Aqui nós vamos conseguir juntos, porque eu tô aqui para facilitar essa maravilha aqui atrás, tá vendo? Olha, você pode fazer. E a preocupação que a gente tem aqui, a única preocupação, é que você consiga fazer e sair daqui com o seu design de parede. E isso, eu nem te digo preocupação, porque às vezes você se preocupa, mas eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque eu sei que você é capaz e eu estou aqui para isso, para facilitar toda esse mundo colorido do design de parede e unir a sua decoração com muitas coisas para a gente fazer no design de parede. E aí essa é uma proposta, né, que eu venho trazer, sempre aqui eu trago aqui no design no Paredes a Cores, de mentoria online, que é uma mentoria gratuita. Você pode também fazer o seu design de parede junto comigo aqui no Paredes a Cores. É só você mandar um direct e a gente conversa e a gente se entende. Mas eu não consigo fazer, Rodrigo, uma parede igual essa sua, com essas folhas maravilhosas. Eu vou encontrar um projeto para que você dê início ao seu design de parede. Relaxa, tá bom? Não fique preocupado que eu não vou colocar nada mirabolante para você fazer, a não ser que você queira e a gente vai junto nesse barco, tá bom? Porque aí a gente tem aqui tudo que tem para facilitar a tua vida. E claro, eu estou aqui para isso, né, para te ensinar a fazer design de parede, porque eu amo fazer design de parede. É uma arte que eu tenho assim, porque não é só fazer design de parede, né? É o bem-estar que as pessoas têm quando eu entrego um design de parede pronto. É a decoração que fica muito mais harmoniosa, fica muito mais bonita, fica rica, sabe? Quando você olha para uma casa que tem um design de parede, a gente tem outra percepção. A gente vê que não é só uma parede branca, eu brinco aqui que é uma parede fantasminha. Então, não é só uma parede fantasminha, tem uma estampa, tem uma arte nela. Isso que é o mais legal para a decoração da sua casa, tá bom? A gente vai fazer com que, aplicando o design de parede na nossa casa, a gente tem afetividade, a gente tem uma harmonia com os gostos de cada um da sua casa, do seu maridão, do seu filho. Olha, vamos aqui unir tudo que a gente tem que fazer para que esse design de parede fique bacana. A gente também vai conseguir ter essa contribuição no nosso design de parede, né? Também colocar a beleza ao nosso favor, colocar a harmonia, colocar o nosso toque, a nossa identidade na parede, com o design de parede, com pintura artística, tá? Eu já vou chamar a Ellen e também a Silvia, porque eu sou um facilitador, então eu quero que você também conheça essas mentoradas
para que você também sinta coragem, criatura, de fazer o seu design de parede, e elas vão te dizer tintim por tintim como foi essa experiência, porque às vezes você pode falar, Rodrigo, design de parede, mentoria online, pra cima de Moá? É, pra cima de Moá. Por quê? É a maneira que a gente tem de estar mais próximos, e você vai ver que dá certo sim, porque as minhas mentoradas coloridas vai aqui, elas vão dizer para você aqui como isso aconteceu. Bom, vou chamar aqui as duas para que você tenha essa percepção que a gente pode sim dar muito mais valor à nossa deixar a nossa decoração com muito mais a nossa cara e superar esse limite, né? Esse limite que você tem aí de não achar, lá, lindas! Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Você Eu é, tô bem. Tudo certo, cansada, mas viva. Amém. Isso aí. Então, olha, queria mais dar boas-vindas para vocês, meninas, e queria que vocês se apresentassem. Já falei, né, que é a Silvia e a Ellen, mas queria que a Silvia falasse um pouquinho, desse suas boas-vindas, se apresentasse brevemente e também a Ellen fizesse isso, por favor. eu sou Silvia, né? Há umas semanas atrás fizemos uma mentoria online, que é muito bacana. No começo a gente pensa que é um pouquinho assustador, mas não, na hora a gente desenrola. Bom, eu sou a Ellen. Eu nunca tinha pintado, nunca tinha feito design de parede, nem nada assim. E eu senti que a minha percepção em relação às cores, às texturas, a aplicação com pincel, tudo isso para mim foi algo muito novo. Então, vocês estão me ouvindo bem? Ou tá Sim. baixo? Eu tô vendo. Ah, tá bom. Aí então foi algo muito inovador, assim, muito gratificante, né, também, de saber aplicar as técnicas. Então foi uma novidade muito boa, uma surpresa muito grata. Ai, que bom. Então, antes de já eu fazer logo a minha primeira pergunta, quero dar boas-vindas a todos que entraram no live. Jaque, bem-vinda, Jaque. Eu estava com saudade de você, Jaque. Jocum Lagos, bem-vindo. Fábio Alves, também bem-vindo. E a gente vai conversar aqui com as meninas. Se vocês quiserem alguma pergunta, alguma curiosidade, tanto para mim quanto para Ellen e para a Silvia, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai respondendo no decorrer da live. Por que a mentoria foi uma oportunidade para vocês em relação ao design de parede? Silvia já tinha feito mesmo Silvia sendo já artista, já, né, já sabe adestrar os pincéis, as tintas. Silvia já tinha feito, fala pra gente, algum design de parede antes? Como que foi essa experiência, essa oportunidade de fazer esse design com a mentoria? E também a Ellen, depois, responde como que foi essa oportunidade de ser a primeira parede que você pintou, a primeira experiência com a pintura do design de parede, essa oportunidade que você teve de aprender. Primeiro, Silvia. Então, já sim, já tinha feito outros trabalhos, né? Outros designs de parede. E toda a planilha do trabalho eu fiz sozinha, desenvolvi sozinha, que foi até um projeto para a escola Secoge, em Casimiro de Abreu, educação infantil, né? O primeiro segmento. Então, lá eu fiz um design de parede padronizado, os desenhos, que eram bastante bonequinhos, né? Era bonequinhos. E esses bonecos eu fiz todos padronizados. Foram pintados todos padronizados. Porém, cada sala era diferente. A sala de inglês. A sala de inglês, os desenhos, os numerais, as coisas todas eram em inglês. E
A do laboratório de química. Laboratório era os bonequinhos brincando, fazendo lá, inventando as químicas, e era tudo assim, Bem puxando para temático. aquela, bem temático, bem aquela sala mesmo. E uma referência também que eu busquei quando eu fui fazer o projeto foi o Pinterest, né? Que eu falo que é um mundo. É um mundo. Se deixar, você fica lá a vida toda, né, Ellen? É muito bacana mesmo. Muito bacana. Você entra numa página buscando um desenho, daqui a pouco você está em outra, opa, eu gostei disso e fica ali. Então, mas aí. E aí aconteceu. E na hora de mostrar o projeto, idealizar, graças a Deus todo mundo gostou. E eu fiz tudo sozinha, né? Sozinha. E Nesse na hora primeiro era. design de parede da escola. Não, já tinha feito outros. Já tinha feito, porque eu tive em Fortaleza fazendo um curso de iconografia bizantina. Só que como a Que gente já tinha bacana. conversado, como a gente já tinha conversado sobre isso lá nos bastidores, né? E aí eu levei aquela técnica toda, levei para parede, Ellen. Foi assim que eu comecei. Poxa, eu fiz um curso tão bacana e é um mundinho muito fechado de iconografia. Eu não vou deixar isso de lado. E aí foi onde eu Primeiro a não senhora tive. aplicou essas técnicas no papel e depois reproduziu na parede? Não, eu foi tudo assim, de imaginação. Eu já sabia o que era, eu ia fazer tudo. Eu só para mim não me perder, sala de inglês, números, assim, 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 frutas, assim, assim, assim. Sala de química, o laboratório. O laboratório quero um bonequinho assim, assim, assim. Então eu mesmo fui desenrolando assim sozinha. E foi um dos primeiros projetos grandes que eu peguei. Porque, se eu não me engano, eu acho que foi umas 12 salas para pintar, uma coisa assim. Só que eu já tinha estado lá um tempo pintando a sala de leitura, né? E lá na sala de leitura, a gente procurou fazer uma sala bem aconchegante, não aquela sala que a criança se sentisse obrigada de estar lá, que era a sala de leitura. Então eu pintei uma floresta na, na sala, Que né? bacana. A sala de leitura era muito frequentada pela educação infantil. Depois disso eu não voltei mais lá, eu não sei como que ficou a sala. Claro que ainda continua, né? E foi daí, Ellen, que todo o macete da iconografia bizantina que eu fiz lá no curso, eu levei para o design de parede, né? Porque até então não era design de parede, era uma pintura, um desenho, uma pintura na parede. Agora que a gente vem com design de parede, né, Rodrigo? A gente tem assim duas. A gente pode até categorizar assim: o design de parede amador, né, e o design de parede profissional. Como que a gente pode colocar isso bem separadinho, né? Quando a gente fala um design de parede amador, é quando você está começando, você tem uma percepção diferente de uma percepção comercial, né? Quando você, digamos, queira pensar em algo, tipo, olha, eu vou fazer esse design de parede, que é um design de parede que eu quero experimentar, eu quero usar desse estudo para eu acrescentar mais técnicas, usar disso para que a gente realmente vá crescendo, né? Isso a gente pode categorizar, colocar na caixinha, né, do amador. Então, quando é o profissional, é quando você já tem essa pegada que eu faço com vocês, mesmo você que já fez e E a Ellen, responsabilidade, né? que nunca fez, que é você olhar para a parede de uma forma mais completa, olhando os móveis ao redor, qual é a simbologia, qual é o significado dessa parede
para a pessoa que vai receber esse design de parede naquele cômodo, né? Fazer o briefing, que é como eu fiz com a Ellen, né? E aí, porque foi diferente a abordagem com a sua, porque você já tinha uma ideia para fazer, e a Ellen, ela foi, né, Rodrigo, olha, eu nunca pintei, nunca desenhei, então a minha vontade é que tenha esses elementos no meu design de parede. Então, esse comportamento que eu tive com a Ellen foi uma forma de mostrar para ela também como, e para você que está assistindo, e para a Silvia, como é essa abordagem profissional. Né? Diferente de eu fazer na minha casa, de forma, olha, eu quero fazer, nunca pintei, vou fazer, e não tenho pretensão nenhuma agora de vender esse serviço, a não ser que já apareça e você sabe que você vai conseguir fazer, é ótimo, né? Que venham paredes para a gente fazer e ganhar uma grana. Porém, quando você tem essa questão do amador, você sabe, a gente mesmo sabe o nosso nível de amador e o nosso nível profissional. Né? E isso é muito bom a gente estar se conhecendo em relação a isso, porque às vezes a gente fica tão inseguros em relação não, mas eu nunca vou conseguir fazer um profissional. Não, comece, faça, né? E aí depois você vai desenvolvendo cada um com a sua técnica. E aí eu queria saber, né, antes da Silvia, para depois falar para a Ellen, Silvia, qual foi a diferença que você sentiu de fazer tanto o curso de iconografia que você fez no Nordeste, né, que você traz um pouco dessa experiência, que é totalmente diferente da pintura, mas você traz um pouco disso para o design de parede que você fez na escola, porque querendo ou não, você não tendo, né, talvez uma atuação constante no design de parede, da escola já é um design de parede, porque você se preocupou com qual era a temática da sala, você ouviu os professores, o diretor, né, e aí você conseguiu entender que aquilo é um meio comercial também, até porque você também recebeu para isso. Né? Então a gente tem essa outra abordagem. E aí eu queria saber de você, Silvia, o que você sentiu fazendo aquele design de parede sem uma assessoria direta, com essa assessoria que você... esse design de parede que você fez na sua casa com a minha mentoria. Qual foi essa diferença? Você se sentiu mais segura? Você sentiu, tipo, olha, eu posso ousar mais porque eu vou ter uma outra pessoa para me orientar, tipo, se eu estou indo para um lado muito fora da proposta, ou eu estou indo para um lado que era o que eu queria mesmo. Fala para a gente essa diferença de como que foi você ter um design de parede sem mentoria e outro com mentoria presencial. Depois a Ellen responde a pergunta. Então, a mentoria, uma das coisas assim que é muito boa na mentoria é a gente aceitar a opinião do outro que está ali te olhando do lado de fora, né? E quando você aceita, você retorna o seu olhar, aquele desenho, aquela parede, e você concorda. Então, é um alinhamento muito bom, muito legal. E faz com que a gente, além de ter a sensibilidade, a gente ter mais ainda, né? A gente ter mais ainda para aquela situação. E quanto a esse trabalho do Secoj que eu peguei, que foi um dos trabalhos grandes, sem a mentoria, foi de uma grande responsabilidade e foi uma coisa muito gostosa, uma sensação muito gostosa de você ser capaz daquilo ali, você deixar o medo de lado e ir bola para frente. Porque como você falou no começo, o amador, a gente quer se descobrir. A gente quer se descobrir, a gente quer aprender os macetes e tudo. E quando pintar a oportunidade que você se sentir segura, manda ver que tudo rola, né? Então, é isso daí. Entre a mentoria e sem a mentoria, né? A gente olha com a mentoria, se você for... Eu não tô lá no... na sua mão, né? Vamos juntos. Alguém segurando na sua mão, e como eu te falei, uma das melhores coisas, até mesmo porque a mentoria também é muito bom, porque existe pessoas que pintam, mas gosta de ficar sozinha, não gosta de opinião, gosta de fazer aquilo lá sozinho, né?
Eu, no meu caso, por incrível que pareça, eu tenho uma pessoa que é muito engraçada perto de mim quando eu tô pintando, que é meu esposo. É o olhar clínico. Meu esposo vem aqui, meu filho, olha, dá uma olhadinha aqui. O que que você achou aqui que eu não vi? Aí ele vai, olha, fala alguma coisa. Aí fico por ali, aí assim, depois olho com mais calma, porque é como eu falei. Inclusive, até hoje mesmo eu estava falando que a arte também, a gente tem um momento com a arte. A gente não pode fazer cansado. Se a gente estiver cansado, a gente já não consegue mais administrar. A gente já não consegue mais obter sucesso como você começou com a mente fresquinha. Sim. Ah, a arte é legal, é bom de pintar e tudo, mas a gente que está fazendo, uma hora a gente cansa, a gente já não consegue mais administrar nada. Então, assim, meu esposo sempre tem um olhar clínico, aí ele dá uma olhadinha, aí eu volto, dou uma olhadinha, realmente ele tem razão, dou uma mudadinha. Então, até quando eu pintei lá no Secoj e pinto em outros lugares assim que ele vai comigo, porque às vezes na hora de fazer o design, a parede não está pronta por conta do cliente, né? Então, para o cliente não ter muito trabalho, ele já prepara a parede. Entendi. Ele E você, prepara e a parede. você... Aham, entendi. E você, Ellen, como que você teve essa... Como que você sentiu essa oportunidade? Como que foi essa experiência que é diferente da Silvia, né? Conta pra gente como que foi isso. Como que você viu que o design foi uma oportunidade para você? Para mim, foi uma experiência muito, muito bacana, assim, porque apesar de ter essa coisa que você traz, Silvia, do cansaço, né, ao longo da jornada e tal, do dia na correria, às vezes no momento que eu estava mais estressada, eu pegava para pintar, porque me dava uma calma, assim, e aí eu ia né, parece que a mente vai para outro lugar, assim, e foi bem bacana. E é muito legal ver o resultado também. Eu posso dizer assim, porque eu nunca tinha feito nada nesse sentido de pintura, nada artístico. Então foi uma descoberta. Eu vejo assim nesse sentido. E até dessa possibilidade que você falou no início, né? De se tornar uma fonte de renda, se tornar algo que eu posso me encaminhar mais para esse lado. Então foi, né? E está sendo muito bacana. E qual foi, Ellen, a sua maior dificuldade para realizar o design de parede? Qual foi assim, quando você pensou em fazer a mentoria, você falou, não, eu quero fazer a mentoria porque eu tenho essa dificuldade e eu preciso de alguém para segurar na minha mão e a gente fazer junto. Eu vejo que a maior dificuldade foi a partir do nosso segundo encontro, que uma coisa é ver ali no papel, outra é passar para a parede. Então, ter essa noção da dimensão, como que eu posso fazer, né? Esse passo a passo inicial. Mas aí, a partir do momento que você está com uma pessoa, que está com um mentor, facilitou muito para mim, que eu fui seguindo ali os seus conselhos ao vivo mesmo, né? E aí a gente foi construindo isso juntos. E aí eu mergulhei de cabeça. Falei, não, vou me jogar, vou aprender. Então vai ser bem bacana. Se permitir, né? Justamente. E você, Silvia, você sabendo pintar, já tendo experiências no design de parede, qual foi essa dificuldade de, tipo assim, olha, agora eu sei pintar, eu já faço pintura, mas qual a dificuldade de ter uma mentoria em relação ao design de parede e até porque a sua proposta é uma proposta totalmente diferente da Ellen, né? Porque a gente incluiu no design de parede uma peça que você já pinta e uma peça que você queria dar destaque na sua casa. Qual foi essa dificuldade? Na verdade, eu não senti dificuldade, não, né? Porque eu idealizei lá, procurei lá no Pinterest, uns desenhos,
Fui juntando um com o outro. E quando a gente foi conversando sobre fazer essa mentoria, a gente foi juntando uma coisa com a outra e chegamos à conclusão do que fazer. Eu já tinha ideia de querer dar uma mudada lá no corredor, né? Eu já tinha aquela ideia. Então, juntou a mentoria, juntou um pouquinho de tudo e a gente conseguiu fazer lá aquele corredor, que só tá agora só as flores. Aham. A mandala, né? Eu vi essa live. Estava Viu? acompanhando. Aham, Então, o bacana. quadro, o quadro já foi vendido, já tudo foi vendido, não deu mais nada. Ah, meu Deus, já fez um leilão. Que legal, que Aí, legal. E aí você tem, aí, você vai querer colocar outro quadro lá, ou você vai completar com design de parede, deixar só com design de parede? Qual é o desdobramento desse projeto? o desdobramento que eu vou fazer outro. Ah, então ótimo. Porque Fiz assim, o outro. até isso. Quando a gente estava conversando, né, e falando sobre a mentoria do design de parede, eu achei diferente, né, interessante e instigante também, quando você disse, Rodrigo, eu quero fazer um design de parede numa parede que eu vou colocar um quadro meu feito com material de madeira e vai ser uma cacatua. E aí, quando a gente estava pensando nisso, né, quando você logo me colocou esse projeto, esse desafio de unir pintura com uma peça, uma obra de arte sua, você pensou nesse tipo, nessa ideia que a gente tinha alinhavado de ter as mesmas folhagens ou folhagens que fossem inspiradas na tela e que essas folhagens saíssem da tela e encontrassem a parede? As folhagens de cima com as folhagens da cacatua foi coincidência. Uhum. Foi coincidência. Como eu falei, né? Eu queria, na hora que a gente estava conversando sobre fazer a mentoria, era mais fazer o design, né? E aí surgiu a ideia da cacatua, com o encontro das folhas, das folhagens, e depois veio a ideia do aparador, e depois veio a ideia de pintar as peças. Uma ideia chama outra ideia, né? É, Isso, é por isso, e sempre assim, entrando em acordo com o Rodrigo. E aí, o que que você acha? E aí, né? Porque porque aquilo o que eu mais falei, legal é isso, né? A mentoria quando a é gente ter a opinião, né? A sugestão, a indicação daqui para aí, mas eu também ter o ouvido, né? E a sensibilidade de também ouvir você, e não é porque nessa situação eu sou o mentor, né? Eu sou o mentor de tipo, olha, tem que fazer desse jeito porque o projeto que a gente pensou foi desse. Não, foi se desdobrando, né? E aí foi o que aconteceu com você, né, Ellen? Em relação a isso. A Ellen me pediu o projeto, eu mostrei para ela, a gente desenhou junto, e aí depois a Ellen foi dando a personalidade dela. E qual o risco, Ellen, você teria, como você se conhece, qual o risco teria se você fizesse essa parede sem nenhuma mentoria? Como dizem meus alunos, ia dar ruim. E qual foi esse maior aprendizado que você teve e essa percepção em relação ao design de parede, ao que vocês desejavam, os que vocês sonhavam, ou até, né, de repente, tipo a Ellen, né, que eu já estou falando com você. Quando você passou para mim, né, todas as informações do briefing, porque eu fiquei de montar um projeto para você porque você nunca tinha desenhado, como que foi qual foi esse maior aprendizado e essa percepção que você teve quando você viu o projeto e falou assim, era isso que eu queria, porque foi isso que você falou em uma das lives. A minha percepção em relação ao projeto foi algo muito. Acho que é algo até assim, muito sentimental, eu diria. Porque até a escolha das cores, né? Com um sentido por trás, com um propósito. Então,
até a formação mesmo das palhetas, todo o significado, porque essa parede que está aqui no meu quarto, tudo me remete a algo. Então, me dá inspirações boas, me dá pensamentos bons, né? Como eu já falei em outras lives, também remete muito à minha espiritualidade, né? A força, né? Em quem eu acredito, ao meu Deus. Então, ter tudo isso representado na parede é ao mesmo tempo me ver ali representada, me ver e estar tá sempre fazendo as minhas orações, estar tá sempre nesse momento de introspecção, assim, principalmente quando eu acordo e quando eu vou dormir também. Então, é algo assim muito importante, muito fundamental, É né? além do E aí isso me decorativo, né? faz pensar justamente que a gente está aqui nessa terra, né, por pouco tempo, né? A gente não sabe, né? Do ano passado para cá, eu infelizmente perdi muitas pessoas, né, da minha família, inclusive. E aí, quando a gente para pensar na brevidade da vida, aí a gente pode refletir e pensar, não, é bom que tenha algo, né, para além, algo maior, para além dessa vida. Então, todas as nossas atitudes, o que a gente fala, porque o que vai ficar de fato, né, assim penso eu, é a bondade que a gente faz para as outras pessoas, é a forma como a gente vive, como a gente lidar no dia a dia, apesar da correria, apesar dos estresses diários, né, que de vez em quando tem, mas o que está sempre nos motivando e o que nos tira lá do fundo do poço, dos momentos difíceis, sempre é o Criador, né? E é uma força que está dentro de cada um de nós. É só a gente ter um pouquinho o ouvido sensível, pedir direcionamento, ouvir. Então, nesses momentos, aí eu olho para essa parede e eu penso, que bacana, fechou. Então é muito bom. E você, Silvia? Ellen tocou num ponto importante, que da outra vez a gente fez até esse comentário, né? É você ter a certeza do desenho que você quer, porque ali você está deixando bem claro, deixando bem aberto, através do desenho, a sua personalidade, né? Então, e é um desenho que vai ficar ali. Não é uma coisinha que você vai passar borracha e depois tirar, porque tem desenhos que cansa, né? Tem desenhos que cansa. Então, tem que ter a certeza mesmo de que quer aquele desenho, Por isso é porque importante eu fazer no mesmo, quando eu papel, né? e fazer no papel, idealizar, imaginar, olhar para aquela parede, imaginar, ter a certeza se é aquilo mesmo que quer, sabe? E isso é muito importante, é muito interessante. Graças a Deus, assim, todos os desenhos, até mesmo porque eu sou muito clean. Eu já observei que eu sou muito clean nas minhas coisas. As coisas que, que eu pinto, né? E eu pinto também aquilo que eu gosto. Aquilo que eu gosto, eu pinto, eu tiro de letra, né? E, e a prática, praticar o desenho sempre, 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 se descobrir com cores, né? Se descobrir com a paleta de cores, o que, que você gosta. Então, isso é muito importante mesmo, de você fazer o seu desenho na parede onde você está ali todo dia, está ali todo dia, é uma ligação, queira, quer não, você tem ali com ele esse design. É diferente de você fazer um design em determinado lugar que todos os dias tem pessoas diferentes. Então, só tá vendo ali, vai embora e esquece, Sim, né? É Ou diferente de não, você né? estar. Às vezes as pessoas, o design de parede impacta tanto as pessoas, né? Que elas levam aquilo na sua lembrança, né? Eu falo no fato de fazer um desenho e que ele fique cansativo. Entendi. E ele seja cansativo, que realmente é, o próprio desenho, o próprio design da Ellen traz leveza para ela, traz paz. E é essa a intenção do, do design de parede. Até mesmo porque, independente de qualquer design de parede, está trazendo uma mensagem, né? Sim. Está trazendo uma mensagem e as pessoas se descobrem ali. Eu já estou com outros projetos de desenho, né?
que hoje mesmo eu estava falando com meu marido, eu não posso, a gente não pode mais pegar mais nada disso, porque eu tenho um amigo, porque foi como eu falei, eu não fico só no desenho de parede, né? Eu faço M coisas. E como eu tenho uma proposta mais para frente, né, o Rodrigo? Então eu já tenho, Rodrigo, eu já tenho que me dedicar a isso daí, Isso aí. né? Então eu estava conversando até com meu marido, não podemos pegar determinadas coisas mais, Desafios em porque, cima de desafios. né? Então você não pode mais pegar, não podemos mais pegar determinadas coisas, né? E a gente vai trabalhar em cima disso daqui, que são confeccionar os quadros rústicos para poder vir a pintura. E além de você ficar pensando no design dos quadros rústicos, como trabalhar, como fazer, você ainda vai olhar para os quadros e idealizar que desenho você vai pintar. O que eles pedem, né? Uhum, o que eles pedem? Então, isso é muito trabalhoso, né? Isso é um trabalho com muito cuidado, que você vai fazer aquilo ali para chamar a atenção do outro, vai mexer com as expectativas, com a emoção do outro, né? Ellen vai estar lá, né, Ellen? Quando tudo ficar, quero Ellen lá, né, Rodrigo? Ah, com certeza. Com certeza. Aqui, eu queria dar boas-vindas aos outros que entraram aqui na live. Por enquanto, Ellen já está com a parede dela aí. Silvia, você está perto da sua parede do design de parede? Não, estou no segundo piso. Ah, eu queria mostrar para a galera como que ficou a pintura. Posso descer lá. Ah, então por enquanto você vai descendo, eu vou dar boa noite aqui aos outros que entraram. Pode ser? Tá modificado. Pode, mas está modificado. Não está mais Tá, não tem aquele problema, espetáculo. não, só se atenta à pintura mesmo. Índias Muniz, boa noite. Deise Manu, boa noite. Sandro. André disse que gostaria de grafitar os meus gatos no meu portão de elevação. Super acho legal. Acho que assim, é super legal porque eu já fiz um projeto que uma amiga minha tem 2 cachorrinhos. Agora eu esqueci a raça. Eu não entendo muito de cachorro. Eu já ia falar a marca do cachorro. Para você ver que eu não entendo muito. Mas eu fiz um projeto que eram os 2 cachorrinhos dela para o design de parede e ficou muito legal. Então foi, né, mesmo só o projeto que era um trabalho que a gente estava fazendo junto. Então eram sugestões. Então a gente fez. E André, fica muito legal. Fica super bacana. Vai fundo. Ale Martins, bem-vinda também. Maria Mole Design, que bom que você entrou. Nath. Lima Lupécio, bem-vindo também. Thaís Cavalcante, Maria Aparecida, a vida e a vida em tons de E tons rosa. Ai, ótimo, bem-vindo também. Minha lindinha. Ale Martins, minha enteada. Ai, bom. Então, agora a gente está com as 2 mentoradas com as suas paredes atrás. O quadro foi vestido, mas não foi entregue ainda. Não foi entregue, não. Ai, que bom. Tá, mas não foi Que a gente entregue. pegou ainda ele aí no lugar. Uhum. Então, olha. Isso, fala um pouquinho do seu design de parede, Silvia, depois a Ellen também vai falar um pouquinho, resumidamente. Então, nossa mentoria foi muito rápido, né? Primeiro a gente conversou, montou, explicou o que a gente estava querendo fazer e tal. Aí já começou a dar uma riscada e no segundo dia a gente já estava pintando. Na realidade era só essa parede aqui principal, né? Depois eu olhando, tá faltando alguma coisa. Aí vim pro cantinho aqui, ó. Né? Dá pra ver? Tá dando. Então, vim pro Ficou cantinho. lindo. Aí não conformando, também Ficou com o vim pra pincel esse cantinho. nervoso.
Aí, a gente conversando, puxei um pouquinho mais as folhagens aqui, ó. Vendo? Pra moldura. Que a gente chama isso aqui de patu, né? Olha. Essa moldura aí, a ideia, né, que a gente conversou de ultrapassar, né, a pintura para a moldura, foi que a gente desse liberdade para a obra, né? Por quê? Porque o ambiente tinha essas folhas, né? Ou melhor, tem essas folhas. Então foi uma forma da gente não deixar essa ave presa, né? Porque como a gente estava usando dessa inspiração, né, das folhagens para estar na parede, então a gente usou essa dinâmica e essa técnica de ultrapassar essa moldura e colocar umas folhagens nela também. Agora Muito ela mostra bacana. a sua, ela vai mostrar um pouquinho da sua, falar um pouquinho pra gente também. Então tá bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. E eu já vi algumas lives da Ellen, ela estava fazendo as lives dela com essa parede ao fundo. Já utilizando essa parede maravilhosa nas lives. Não dá toda a diferença no vídeo, Ellen? Sim, com certeza. Nossa, muda muito. Aí aqui eu fiz umas formas geométricas, esse lado da parede. Depois eu acabei passando rosa por cima, mas aí ficaram por baixo as formas, né, geométricas, seta. Aqui embaixo eu fiz um detalhe muito bonito, só que o palette está aqui na frente, mas dá para ver. Também, ó, mais formas geométricas. E tem algo aqui que parece que imita o fogo. Mas tem umas ondas também que dá a sensação de mar, apesar de estar em vermelho. Isso. Aí aqui um coração que eu fiz à mão livre, self-love, tem muito a ver com amor próprio, né, em inglês. Uhum. Aí aqui essa parte verde, que deu um pouquinho de trabalho, hoje eu retoquei, que tinha borrado em cima. Aí passei o branquinho, maravilha. o acabamento. Aí aqui, pessoal, amei fazer isso daqui, ó, foi a mão livre também, ó, fiz os retângulos. Passei a posca só lá na primeira, porque meu braço cansou. Aí eu falei assim, vou parar. Também estava cheio de trabalho para fazer das escolas. Aí aqui, ó, descendo. Ellen, você pode ajustar Oi. o desenho. Você pode ajustar o desenho, principalmente o verde, e onde faz o acabamento, com uma fita crepe, né? Aham, sim. Ah, então eu vou fazer isso e vou passar mais um lamão. Tanto da É, você, verde você, quanto. você primeiro pinta de dentro, né? A linha, o acabamento todo na fita crepe. Quando secar, você faz a mesma coisa com o branco. Só que aí você já coloca a fita crepe dentro do verde, né, o Rodrigo? Então, o uso da fita crepe, eu tenho um pouquinho de receio dependendo da parede. Por quê? Eu já tive experiências com a fita crepe, Descascar, de descascar. Então, assim, geralmente eu sempre recomendo que use um pincel menor para fazer essa junção, ou até mesmo a gente tem no mercado acessórios, né, de pintura para recorte, que são uns que são quadradinhos assim, outros tem um que tem uma quina, para fazer a quina certinho. Por quê? Dependendo da parede, geralmente as paredes, as casas que são feitas por construtoras, isso assim, eu falo porque eu já vivi situações que não me alegraram muito. Que aí eu comecei a perceber quais eram tem um fantasminha aqui passando. Vem cá, Clarice. Eu falei, gente, tem uma cabeça passando aqui. Ó, Clarice. Também tá Que linda! Dá um Tudo bem? Pro nossos seguidores. Dá um beijo. Que linda essa sobrinha! Pô, vendo uma cabeça passando aqui atrás, falei, gente, é um espírito colorido. E aí quando eu comecei a perceber, gente, por que algumas casas, elas
algumas paredes descascam e outras não descascam. E aí eu comecei a observar que casas que eram feitas por construtoras geralmente descascavam. E as que eram feitas por, né, por mão de obra mais privada, vamos dizer assim, não. Por quê? Devido à técnica de embolso e também o material que usam. Que geralmente tem algumas empresas que não passam o embolso, mas passam com uma camada final de gesso ou de massa corrida. Mas é uma massa corrida que ela é... Na hora de lixar, eles não... Eu não sei se a limpeza que eles fazem não é uma limpeza completa, porque eu não estou lá para ver, né? Então não posso dizer. Mas geralmente quando eu tiro a fita e sai a tinta, eu passo a mão onde saiu a tinta, a minha mão suja de poeira. Então parece, a sensação que me traz é que lixaram, não limparam direito, passaram a tinta grudou ali, mas qualquer coisinha fica sensível à cola. Então, eu não gosto muito de usar fita crepe, a não ser no rodapé, que eu vou usar no revestimento. Se eu sei, por exemplo, na minha casa, que não foi feita por construtora, eu sei que eu posso passar fita e tirar a fita, que não vai sair a tinta. Mas, mesmo assim, você tem insegurança de fazer o recorte e queira colocar a fita crepe, eu aconselho, compre aquela fita crepe branca, escolar, aquela que tem menos cola possível, porque a gente tem uma outra, que é aquela azulzinha ou a verde, que geralmente a gente usa para pintura automotiva, pintura de móveis, e aí ela tem uma aderência maior, eu não aconselho usá-la, tá? Não. E você já usou alguma vez, Silvia? Já deu jabu? Já deu. Já deu um reggae, Então. deu ficar, ó. Então, se caso você, eu quero usar para eu experimentar. Pode experimentar, pode fazer, mas eu recomendo que seja um pincel menorzinho. E caso você queira fazer essa experiência, você também que está assistindo, queira usar a fita crepe, você não passa várias vezes a mão em cima da fita crepe, para ela não grudar tanto. Então, você só isola a área, né? Passa a fita crepe, passa a mão bem de levinho para ela grudar. E aí você também faz o quê? Às vezes a gente tem aquela sensação de que eu vou colocar a fita crepe, então eu posso vir com o pincel e sair borrando tudo, que depois eu vou puxar, vai ser a fita mágica. Não. A fita crepe é para te proteger de um acidente. Como? A quina está aqui, eu passo a fita crepe. Vou vir com o meu pincel bonitinho, fazer o recorte. Se caso esbarrou a minha mão, o pincel foi para a parede, vai grudar na fita e não na parede. Então a gente tem que ter um pouquinho só desse cuidado com a fita crepe devido à parede e como ela foi feita. Para não correr esse risco, é o que eu recomendo. Tá bom? Esse é o segredo da fita crepe. Tem que ser delicada. A fita crepe, ela é amiga, mas também ela pode ser inimiga. Silvia, qual é a pergunta que você tem para fazer para Ellen, que começou o seu design de parede agora, né? Qual é a pergunta que você gostaria de fazer para ela em relação à pintura e ao design de parede? E depois a Ellen também para a Silvia. E ela prossiga. Prossiga, porque, sabe, a gente tem que procurar saber de tudo um pouco. A gente tem que procurar fazer, saber de tudo um pouco, principalmente aquilo que não faz bem, sabe? E a pintura faz bem, né? Eu falei para você que a pintura tem hora que cansa, porque se eu sentar pertinho do meu cavalete, 7 horas da manhã, né? E ficar lá até esquecer da vida, vai chegar uma hora que você vai ficar cansada. O cansaço te lembra a vida. O cansaço vai lembrar você, opa, você está aí há quanto tempo? Porque tem dias, eu vou te falar, tem dias que a gente está taradona. Então, tem dias que a gente está cansado. É aquilo que eu te falei, são coisas gostosas,
mas requer paciência, dedicação, tempo e desgasta a gente um pouquinho. E sabe aonde que desgasta mais a gente ainda, Ellen? Não é quando a gente está pintando por prazer, que a gente quer pintar, que a gente quer fazer. É principalmente quando aquilo ali é um trabalho remunerado. E por incrível que pareça, parece que limita a gente, né, o Rodrigo? Limita. Tem uma hora lá que limita a gente, entendeu? E é isso aí, não deixa, não deixa. Falhou o áudio aqui. É quando o trabalho é o quê que você falou? Remunerado. Remunerado? É. Remunerado, quando você está recebendo pelo aquele trabalho. Porque, assim, tem uma diferença por causa do tempo, né? Então, assim, quando você faz para você, igual a Ellen está fazendo para a realização dela. Então, assim, a Ellen faz hoje um pouco, aí se ela tá, como ela disse, ela tá se sentindo não tão bem, ela vai pintar. É a terapia dela, é o desejo dela de extravasar. Então, assim, é um design de parede que ela vai construindo no tempo dela. A Silvia já tem um outro formato, né? um outro perfil, vamos dizer assim, como o meu também, que muitas vezes eu faço, na maioria das vezes, para cliente, né? Quando eu não faço para minha casa, mas eu faço para cliente. Tem dias que realmente a gente está cansado. E é uma coisa que eu não sei se para a Silvia, né? Porque a Silvia já faz arte há mais tempo, não sei se alguém já te falou isso, mas às vezes eu estou pintando, né? Estou ali na minha, ouvindo minha música e tudo, aí as pessoas ficam assim, nossa, mas você deve amar fazer isso, né? Porque é tão calmo, é tão assim, a gente, né, viaja, e não sei o quê. Aí eu falo assim, é mais ou menos isso daí. Porque é o meu trabalho. As pessoas às vezes não acham que a arte, né, também é trabalho. Então, isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho também para a gente, não é um trabalho para a alma. Né? E é um trabalho de dedicação. A gente é transpiração também, não é só inspiração. Para quem está vendo, está acontecendo, né? Ver as coisas acontecendo, as pinturas surgindo, isso sim é muito legal, é muito gratificante, é terapêutico assistir também. Eu já fui pago por uma aluna para eu pintar para ela ver. Então, tipo assim, eu cheguei para dar aula e aí ela falou assim, olha, isso era uma tela, né, em pintura a óleo, e aí eu fui para a ateliê dela e ela falou assim, olha, isso já faz tempo. E eu sentei para fazer, ela falou, não, eu gostaria que você pintasse, eu quero saber, eu quero te assistir pintando. Então, assim, eu fiquei a aula toda só pintando. E aí ela queria saber o meu gestual, queria saber a minha paleta, queria saber como que eu lidava com as tintas, com a situação, com a sobreposição. Então, isso é importante para que a gente entenda também, né, que cada processo é um. Né? Então, assim, quando a gente faz por dinheiro, né, porque é o nosso trabalho, a arte também é trabalho, a gente tem essa questão do tempo. Então, a gente fica cansado, porque chega encomenda, você tem que entregar, você tem que trabalhar com cronograma, você tem que trabalhar com planejamento. Já diferente do perfil da Ellen hoje. Não que isso vai impedir que a Ellen tenha essa experiência depois como uma pessoa que vai cobrar pelo trabalho dela. Mas ela está vivendo isso agora como terapia e ela vai entender que, olha, a minha parede eu levei tanto tempo para fazer. Só que se é para uma pessoa, eu estou numa casa de uma outra pessoa, a pessoa precisa, né, que libere aquele cômodo, e aí você já vai ter uma noção de, tipo, também você vai ter essa experiência, né, do tempo que você gastou, de como você se inspirou. Né? Então, isso é legal da gente se conhecer também. Né? A gente, eu e Silvia, que já pintamos, já usamos a arte como o nosso ganha-pão, a gente tem, né, a arte como o nosso trabalho, a gente tem essa visão. E para ela, e para você que talvez nunca fez design de parede e tem essa intenção de ser realmente uma designer de parede profissional, essa é a hora de você entender esses dois perfis que a gente tem aqui, que é a Ellen e também a Silvia, que grau que você está, que degrau que você está. Né? Então, se conhecer essas duas mulheres maravilhosas que tiveram a coragem de se expor para a sua arte. Né? Então, a Ellen com maior carinho, com maior doçura no coração, né? De fazer, de querer aprender, e assim, ser corajosa, porque a Ellen nunca fez. E a Silvia com muita abertura, com muita gratidão, com muita sede de dividir também o que ela já tem de bagagem artística.
né? E também com a humildade de receber a opinião, a sugestão, né, de um mentor. Né? Então, ela poderia muito bem falar, Rodrigo, olha, eu só quero fazer um design de parede da minha técnica, da minha maneira e pronto. Né? Eu já sei pintar. E não, ela teve essa abertura de ouvir um outro profissional, de ouvir uma pessoa para chegar e falar assim, olha, vamos fazer a coisa acontecer juntos? Né? E aí a gente vai subindo cada vez mais o degrau da nossa vida e até do nosso autoconhecimento. No nosso decorrer, quando estamos estudando, a gente sempre escuta que os números são infinitos, né? E não só os números é infinito. A arte, a pintura, ela é infinita. Você faz ela hoje, amanhã eu faço o desenho hoje, amanhã eu vou fazer aquele mesmo desenho, nem eu consigo fazer a mesma arte, né? Eu mesma vou replicar um desenho que eu estou fazendo e você pode prestar atenção, ele não sai igual. Nada sai igual. E assim como os números são infinitos, a arte também é infinita. E você tem que estar sempre praticando. Lembrando, Ellen, eu também comecei a pintar por terapia, por indicação terapêutica. Só que já era uma coisa que já morava dentro de mim, que eu não sabia. Né? Eu não sabia. Isso que eu ia te perguntar, Silvia. O Rodrigo falou para pensar numa pergunta, né? E aí eu pensei justamente nisso. Como que você foi para a área da arte, né? Como que isso entrou na sua vida? Em que momento? Como você estava se sentindo? Se você já tinha essa profissão antes? Não, eu não tinha profissão nenhuma. Como na primeira live da gente, eu tinha conversado. Eu vim embora para cá e cheguei aqui crua, né? E com o tempo eu fui lapidada. Só que o que acontece? Com o tempo, devido a muitos acontecimentos, muitas coisas, eu fiquei com depressão, né? Tive uma depressão fortíssima e daí a minha terapeuta e a psicóloga pediu que eu procurasse fazer alguma coisa, né? Principalmente pinturas. Daí foi onde eu passei a me envolver com a pintura e daí aí da pintura, né? Em telas. Comecei com a pintura em telas, depois comecei com as pinturas em caixinhas e depois fui aprimorando, né? Por lembrancinhas, casamento, festa, coisa. E aí eu já não queria mais pintar tela. Por último, agora, depois da tela, eu fui para as paredes, fui para esse curso de fonografia bizantina. Então, eu estava sempre procurando me descobrir na arte. Eu sempre gostava de alguma coisa. Porque o artista também, quem gosta de arte, lembrando, né, nem de tudo a gente gosta. A gente sabe que é arte. Só que eu me identifico com aquela arte. O outro não, já se identifica com aquela arte que eu não me identifico. Porém, a gente está no mundo de arte, né? Então, eu entrei nesse mundo aí justamente por causa da psicóloga, para que eu procurasse ocupar meu tempo, que nessa época eu não trabalhava ainda, não era funcionária pública, então eu colocava meus filhos na escola e aquele tempo que o período que ele estava na escola, eu fazia um cursinho, 2 vezes por semana, outra, e assim fui me envolvendo. E a gente está sempre aprendendo, não é? Não fica, a Silvia sabe demais naquilo ali. Não, a gente está sempre aprendendo na arte, está sempre se descobrindo, está sempre renovando alguma coisa. E por isso que eu te falo, não desista. Não desista, que eu comecei justamente assim mesmo, brincando. E aí, eu não sei se você está assistindo,
E você pode até também assistir o Marcelo Benítez, né? Que coisa gostosa de se ouvir, né? Quem? Eu não entendi. Marcelo Benítez, né? Ele é um pintor e foi ele que é minha referência de eu começar a pintar em madeira. Eu comecei a ver as pinturas deles maravilhosas, madeira, eu falei assim, eu posso. Aí inventei lá meu quadro, né? Aquele quadro que eu fiz lá, você vê a moldura dele, sabe de que foi, Ellen? Foi um estrado de cama que me deram. E aí, bolando com meu marido lá, olha, eu acho que isso aqui vai ficar legal. E aí ficou show de bola. Né? Então, essa abertura que a gente tem. E uma coisa gostosa que eu ouvi do Marcelo essa semana assistindo a live dele, é que a gente tem que praticar sempre o desenho. Pratique a pintura sempre. Você vai descobrir as suas pinceladas, seja na parede, seja numa tela, seja num quadro. E quando você já tem aquele seu registro de pincelada, que é aquilo, né, Rodrigo? Você vai chegar ali, vai ver aquela tela, você vai dizer, é da Silvia. Eu já reconheci pinturas de colega meu só pela pincelada. Quando eu li o nomezinho lá no cantinho, nossa, é mesmo, é fulano de tal. E Marcelo Benítez fala também, que você pinta aqui agora, vai chegar alguém que não vai gostar e vai chegar alguém que vai amar o que você faz. Né? E ele, você escutando ele é um super incentivador, muito legal. Vou te marcar na próxima live dele. Acho que você andou assistindo, não foi, Rodrigo? Assisti, eu sigo ele lá pelo meu oficial, né? E aí é muito legal a gente ver um trabalho, né, de uma pessoa que inspirou uma outra, né? Tipo, você sempre falou dele, e quando eu consigo, e aí eu fui, né, procurar o trabalho dele, fui estudar também um pouco sobre a arte dele, e vi que tem muita influência, né, dele no seu trabalho. E isso quando a gente tem referências, né? Isso foi até bom que você falasse, porque assim, às vezes tem gente que tem uma referência e fica só naquela pessoa, né? E aí ela bebe só de uma fonte. É interessante quando você tem uma referência, igual a Silvia fala dele, né? Fala do Lucas, não é? O Lucas e a Argina. Do Lucas, então. E aí, quando você fala dessas pessoas, olha como que você aumenta o seu leque, o seu catálogo de inspiração. E aí isso é importante por quê? Para ela que está começando agora, para você que talvez não começou ainda, começa a criatura para seu design de parede. E aí, quando você pega essas referências, é bom por quê? Porque você não pega de uma pessoa só. Então você vai ver que você pode beber de uma pessoa, de uma outra. Quando você tem esses artistas que já têm o seu trabalho, né, com uma identidade, um trabalho que é muito representativo para você, sempre pega essa referência. Mas o que é pegar referência? A referência está muito longe, até sai da tela, é bem longe da cópia, né? Então assim, a Silvia, ela tem a referência dele, mas ela pode muito bem trabalhar uma outra paleta, trabalhar um outro tipo de movimento com o pincel, né? Ela pega essa inspiração, mas ela não perde e não ofusca a identidade dela no trabalho dela. Então isso é importante, né? E às vezes as pessoas, eu aqui no Parede Cores, eu tento sempre dar várias opções de técnica, né? Dar a botânica, dar a referência da geométrica, da orgânica, né? E aí isso faz com que eu consiga mostrar para vocês que a gente tem muitas possibilidades. A partir do estilo, a partir da técnica, se você quiser também ficar só no estilo, se dedicar somente nele e se identificar com ele, olha, só quero pintar pintura orgânica, e você investir nele, beleza. Mas se você quer passar por outras técnicas também, até porque é legal você fazer isso, porque eu recomendo que você, se você quer
quer fazer isso como a sua profissão, você ir para outros também, porque aí você consegue ter o domínio daquela técnica que você mais gosta, que você se identifica, e você pode também ter a técnica de outros, como geometria, como também botânico, e aí você pode se dedicar ao design orgânico, mas também fazer esses outros. Mas, se você se identifica mais fazendo um estilo só, vai também por ele. Você tem que ouvir aqui, ó. Ouça o seu coração. É ele quem vai te mostrar a direção. Ele que vai te mostrar a seta, né? Você sabe qual é o caminho, que é a arte, que é o design de parede. E aí ele vai te indicar. Você vai fazendo no estudo, você vai experimentando. Vai chegar uma hora que ou seu coração vai bater para todos os estilos, você vai querer fazer todos, ou você vai chegar na hora e vai querer, olha, meu coração bate mais para fazer pintura botânica. Então eu vou me dedicar à pintura botânica. Então essa abertura que a Silvia deu foi muito pertinente para a gente falar sobre essa questão também do design de parede e dos estilos. Até porque o Paredes a Cores, quando veio essa ideia de criar um design de parede, um Instagram para design de parede, não foi criar um design de parede catálogo, né? Um Instagram catálogo. Você olha lá, tem um monte de design de parede, um monte de modelos, você vai curtindo, vai seguindo o que você quer ver, não. Mas é para ensinar, dar o caminho do ensino, né? São os degraus que a gente vai aos poucos, e aí a gente chega até onde a gente começa a querer mais ainda, né? É um degrau infinito, como a Silvia disse, né? A arte é infinita. Lembrando que eu falo que a pintura é como se você, para quem gosta também, né? Eu acho que você vai até entender o que eu estou querendo dizer. Se você vai fazer uma determinada receita, você vai fazer uma determinada receita, eu também vou fazer a mesma receita. Nós vamos usar os mesmos ingredientes para fazer aquela receita. Mesmo jeito vou pintar este design, esse desenho, você também. Você pode ter tudo. Aí eu vou para a pintura. Você pode ter a melhor tinta, o melhor pincel, mas o que vai valer é a sua pincelada. Se você entrar num curso de desenho, você vai sentar numa mesa lá, você vai ver 4 pessoas fazendo o mesmo desenho, pintando até com o mesmo lápis, lá aquarelável, mas você vai analisar os 4 desenhos e vai ver como que eles são diferentes, né? Então, por mais que eu tenha referência, eu falo do Marcelo, da Gina, do Lucas, porque você viu que o Lucas também é mais figuras católicas, né? E realistas. Realista. E eu vou te dizer, não estou ainda nesse nível. Eu falo para ele, Lucas, eu não estou nesse nível ainda. Mas o meu nível é um estilo. E você vê que ele gosta mais daquilo, né? De fazer aquela pintura realista. Então, e se eu for tentar fazer a mesma pintura do Lucas, as pinceladas você vai reconhecer que vai ser diferente, né? E isso não é válido só para uma tela, é válido para a parede, para o tecido. Até esses dias eu estava pensando assim, se eu pinto isso, eu acho que eu vou pintar uns panos de prato para mim. Sim, por que não, né? Por que não? Né? E é uma outra técnica, é uma mistura de tinta que você vai descobrindo também. E é um outro tipo de tinta, que é uma tinta que você não leva para a parede, é uma tinta específica para tecido. E ali você vai. E outra coisa, você sabe o que eu tinha curiosidade com o Marcelo Benite? Tinta. Uma dessa live aí que eu estava assistindo, ele falou que ele pinta com tinta acrílica. E não tem quem diga que ele pinta com tinta acrílica. Eu achei que ele pegava lá um pozinho lá, misturava com alguma coisa e ficava aquela coisa fácil de deslizar, mas não.
É uma técnica que eu não sei como que ele faz. São pincéis bons, e são tinta acrílica boa, que eu acredito que não seja nem daqui, para chegar àquele nível. Ele falou que o segredo é a madeira, mas claro que a gente, artista, a gente também não vai entregar o ouro de mão beijada, né? Diferente daqui do Paredes a Cores, que eu entrego de bandeja para vocês todas as dicas. E aí eu descobri que lá assistindo que ele pinta com tinta acrílica. Aí sabe onde que eu falei assim, caramba, eu tô no caminho certo sem eu nem mesmo saber. Me descobri sozinha. Isso que é bom, né? E daí a gente só faz. O não ter medo de experimentar, né? Oi, Ellen. Ele pinta a parede com tinta acrílica aí? Ele pinta os quadros dele rústicos de madeira com tinta acrílica. E eu também pinto. E a parede também eu pintei com tinta acrílica. Ah, bom saber. Vou deixar, tô cheio de tubinho aqui. Oi? E o segredo da tinta acrílica, você trabalhar com ela, é você dissolve ela na água, mas é pouquinha água. Às vezes até molhando o pincel. Você vai ali se reajustando na fineza da tinta que você quer, porque ela seca muito rápido. Entendeu? Mas lembrando, Ellen, que assim, a técnica da Silvia, né, de pintura é diferente da sua. Por quê? A Silvia ela deu pinceladas curtas, né, em dimensões menores. O seu a gente teve que usar rolo, teve que usar pincéis mais largos, né, que são trinchas. Então, para você comprar uma tinta dessa tubozinho, né, de tubo, da acrílica, é muito caro. Né? Você vai ter que ter muita e não consegue dar o acabamento que tem que ser. Então, por isso que a gente usa a tinta de parede. Mas se for para fazer uma folhagem, tudo, aí você pode usar a mesma técnica que a gente usou com a Silvia, né, da tinta acrílica. E eu queria que vocês, mentoradas lindas, maravilhosas e coloridas... Oi? Isso aqui, aí eu já ia Você repete, tentar por fazer favor, alguma coisa. repete o que falhou aqui para mim, eu não acabei nem escutando. Tá ruim? Vamos botar aqui. Tá virando barulho. Quando eu não uso o fone, isso acontece. Mas eu estava dizendo que eu tenho aqui vários tubos. Eu já tenho os tubos aqui na minha casa. Eu podia um dia também tentar essa técnica, né? Ver como é. Pode, Porque você é pode sempre fazer. bom a gente aprender coisas novas, né? Sim. O que você pode fazer com essa tinta que você tem aí é fazer as áreas menores. Sim, para as áreas menores. Aí Tem você pode até usar. um efeito aqui de um quadro Isso. que eu tentei reproduzir, passei a caneta Posca em volta, né? Então eu aprendi muita coisa nessas mentorias. Isso aí. Mas Eu queria que vocês falassem um pouco. Você falou para fazer para mim alguma pergunta, ela não fez. Oi. Silvia. Oi. A Ellen, naquela hora que eu pedi para você, se você tinha alguma pergunta para fazer para ela, tipo, como ela estava na primeira parede dela, né, como que foi essa experiência, né, se você tem alguma pergunta para fazer para ela em relação à experiência dela com design de parede. Enquanto isso, também tem outro detalhe interessante que eu queria comentar, que é muitas vezes importante mesmo definir essa diferenciação de quem não sabe, né, no cabelo, não sabe nada de pintura, né, trazendo um olhar de uma pessoa leiga que nunca teve esse contato, né, com a arte. Foi mais para aproveitar uma oportunidade e aprender também algo que já estava assim, pulsando no meu coração, que eu queria trazer e tal. Então, o quanto que isso é bacana. E são trajetórias diferentes, né? Você está ouvindo, Silvia? Tá ruim? Não A estão gente me não está ouvindo? conseguindo ouvir. Tá dando um barulhinho igual quando é uma impressora. Melhorou?
Eu coloquei o fone automático agora. Vê? Melhorou? Tá me ouvindo melhor agora? Agora eu Estão tô. me Tá. ouvindo? Aham. Repete pra gente, por favor. Vocês ouviram a parte do tubinho? Em que momento que parou de. Não ouvi Não, nada. não Tudo. saiu nada, né? Caramba, eu falando aqui pra caramba. Mas é mal de professor, né? A gente fala pra caramba, a gente fala muito. Mas era isso, então, que eu estava falando dessa questão das trajetórias diferentes, né? Que eu nunca tinha tido essa experiência, então foi muito bacana. Eu estava ressaltando mesmo essa questão do primeiro contato com a tinta. E as artes, né, de forma geral, elas acabam representando tudo aquilo que está muito no nosso interior. Então, por isso que é bacana quando a gente tem um momento assim de reflexão, de interiorização, olhar mais para si, mais para dentro. Por isso que eu até comentei em uma das lives, e tinha até uma terapeuta, né, que a Girlândia, minha amiga, e aí eu acabei comentando quanto que foi importante também nesse meu processo de autoconhecimento, né, desde aquele momento inicial da busca, de ver, né, que de fato eu queria trazer ali quais elementos é, né, que eu poderia destacar como relevantes. Então, tudo isso, nesse processo da mentoria, foi muito significativo. E aí, não tem como comparar mesmo duas visões diferentes, duas trajetórias, porque é um olhar de uma pessoa leiga, né? Uma pessoa do senso comum, no meu caso, eu que não tinha nunca acesso nem contato, com essa questão artística, de pintura e nada disso, para dois profissionais, né? No caso, vocês, Rodrigo e Silvia, que já têm uma experiência, vêm de um caminho, então é um outro olhar assim que só vem a somar cada vez mais. Então, por isso é muito bacana esse encontro aqui com Não, e vocês. bem-vindo a esse caminho, né? Porque assim, o mais interessante é isso, né? É a gente não ter nenhum tipo de posicionamento aqui, né? Tipo, uma classificação, né, que eu sempre falo vertical, né? Que olha, eu sou o mentor, a Silvia já tem a parte dela de arte, tem a Elia aqui embaixo. Não, somos todos iguais, né? A gente tem a mesma importância, porém eu tenho um nível de técnica e de desenvolvimento, até porque eu tenho mais tempo fazendo isso, né? Eu tenho mais de 16 anos fazendo isso, você tem o quê? 16 dias pintando? Vamos dizer, é Ou diferente. menos, é. Então, assim, a Silvia também tem outro tempo de Eu pintura. acho Ui, que eu tô entre os, acho que eu tô mais ou menos 15. Entendeu? Então, assim, aí a gente tem essa questão de Assim com tudo, né? trocar realmente figurinha, né? De trocar essa troca, conhecimento. né, é muito E claro, bacana. por eu viver mais intensamente o design de parede, né? Como a Silvia falou, que ela começou com caixinha, começou depois fazendo lembrancinha, depois começando com tela, desenho e tudo, né? E o design de parede, para mim, é algo que é muito gritante para mim, porque assim, eu já fiz muito design de parede, né? E eu já vi muita gente falar, olha, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Teve projetos que vamos fazer, mas assim, como? E aí a gente vai vivendo e vai experimentando. Como eu falei da fita crepe, né? São passagens que eu já vivi, são vivências que eu tive que eu não quero que vocês tenham isso. Principalmente com a fidelista. Gente, quando a pessoa fala, eu quero listras. Beleza. Mas assim, é um tuk-tuk que bate no meu coração, porque dependendo da parede, eu tenho que criar outras possibilidades para a gente fazer realmente um trabalho perfeito, bonitinho, com acabamento, para que a pessoa. E a gente não corra esse risco. E caso cor, a gente corrigir em relação à fita crepe. Queria muito que vocês falassem, primeiro, a Silvia. Deixa eu Né? Oi? perguntar a Ellen, né? Que a pergunta que a Ellen logo de distante, eu já vou falar para você. Achei muito bacana mesmo. E concluindo, eu fiquei me perguntando: você não sentiu medo de ser seu primeiro desenho, sua primeira pintura, você escolher algo grande? Não, eu não fiquei com medo, não.
A Então, princípio foi algo que a gente conversou, né? Eu passei para o Rodrigo as medidas da minha parede, que tem 3 de altura por 1,20, né? Que aqui do lado tem meu guarda-roupa. E aí eu falei com ele, olha, o tamanho que eu tenho é esse. Vamos ver o que a gente pode trabalhar. Eu deixei assim bem livre mesmo, para a gente poder trabalhar assim de uma forma bem bacana, dentro desse limite ali daquele espaço. Então, acho que deixei fluir assim, dei asas à imaginação. Então, então você já vou logo te falando que por ser seu primeiro desenho, primeiro seu design de parede grande desse jeito, pode seguir em frente, minha filha. Pode seguir em frente, que é isso daí mesmo, viu? que Parabéns. bacana, Tá de obrigada parabéns, pelo incentivo. tá? Tá de parabéns. Pode dar continuidade, sim. E pode ter certeza. Quando você fizer algo pequenininho, você vai estranhar. Vai mesmo, vai querer sempre fazer grande. E aqui, eu quero muito agradecer vocês, tá? Por essa conversa, por essa troca que a gente teve aqui hoje, por tudo que a gente conversou, né? Mostrar o projeto de vocês, ter essa abertura, abrir a porta da casa de vocês para a gente entrar, para a gente conhecer um pouco mais de quem é a Silva, de quem é a Ellen, né? De cada traço, de cada identidade diferente, né? A gente tem essa... É muito perceptível isso, né? O jeitinho da Ellen e também o jeitinho da Silvia. Cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira de se expressar através da arte e principalmente pelo design de parede. Né? A gente sabe que, por causa das personalidades diferentes, a gente tem um trabalho que é totalmente diferente da Silvia e totalmente da Ellen. Então, assim, é o mesmo mentor, mas isso também quero que você entenda. Por eu ser mentor, né, eu não quero que o meu estilo prevaleça. Eu estou aqui para ensinar técnicas, estou aqui para te dar caminhos, atalhos, né, e formas para facilitar o seu processo. Em momento algum, como a gente falou com a Silvia e com a Ellen, de tipo, olha, eu apresentei o projeto para a Ellen, ela adaptou da forma dela, eu e a Silvia conversamos, eu fui sugerindo algumas coisas, a Silvia foi adaptando dentro daquilo que ela também desejava, e a gente tem aqui esses dois modelos, esses dois exemplos de paredes prontas, paredes de decoração, a gente conseguiu concluir realmente com o design de parede, e aí a gente dá uma outra cara para nossa casa, né? E dá a nossa cara também para nossa casa. Eu queria que a Silvia falasse brevemente um recado para as mulheres que têm medo, né, de começar, têm medo de dar o seu primeiro passo, sua primeira pincelada, de enfrentar uma parede. Às vezes, como a Ellen fez, ela começou com uma parede pequena e ela disse, Rodrigo, eu tenho essa parede. Se vira. E eu tive que me virar de fazer um projeto numa parede menor. Silvia começou com uma parede menor, mas aí já foi dando um paliquito no pincel e o pincel foi seguindo para as outras paredes também. Então, Silvia, o que você diz para as nossas seguidores em relação à coragem, a tomar decisão de começar a fazer o primeiro design de parede? Primeiro que boa essa do faniquito no pincel, né? Que essa semana meu marido chegou com um pedaço de tábua. E aí, a tábua parecia que já estava tantos anos bolando, que aí eu olhei assim, olha, essa tábua aí é uma goiabeira. Deve ter sido um pé de goiabeira muito grande e foi feito essa tábua. Mas se você visse a coisa mais linda da tábua, toda assim, toda lapidada da terra, sabe? Tantos anos. Aí, só que ele pegou, quebrou a tábua no meio. Quebrou a tábua no meio. Quando chegou, eu dei um jeito, emendei a tábua, falei assim, olha, eu quero essa tábua, quero que você faça assim para mim, porque eu já tenho um desenho que eu vou fazer nessa tábua. Né? E aí lavei ela, escovei, joguei uma água sanitária, limpou tudo, aí botei para secar, depois passei
dei uma arrumadinha nela e passei um verniz e ela tá lá preparada. Me lembrei de você. Quero desenhar um feixe de peixe nessa tábua antiga. E aí eu lembrei, por que eu tô te contando isso? Por causa do faniquito no pincel. Você já pensa logo, quando você não tem mais nada para pintar, você já inventa uma coisa. Então, o que eu quero deixar, gente, vou falar uma coisa para vocês. Então, cara, a gente tem tanto gigante do bem dentro da gente que a gente não deixa de despertar. Tanta coisa boa que a gente pode fazer, que a gente pode estar experimentando. Que a gente se descobre numa pintura de parede, numa pintura de quadro, numa pintura de maquininha, num crochê, sabe? Várias coisas que a gente se descobre fazendo. E isso é muito bom, muito bom. Sentir o desejo, vai fazer, né? Essa a dica que eu dou. Ellen, você, Ellen, para quem é para. Diga para essas mulheres lindas do meu Deus, do meu Brasil, que estão assistindo a gente. Para essas que têm medo, têm insegurança em relação a pintar o seu primeiro design de parede, aquelas que já pintaram, tiveram uma experiência, até mesmo pintando com um rolinho na parede, e fala assim, gente, eu nunca vou pintar, só pinto a parede lisa. Qual o conselho que você dá e qual a dica também que você dá para essas mulheres terem coragem de fazer o seu primeiro design de parede? Bom, assim, por experiência própria, eu acho que quando a gente tem algo já que está pulsando no nosso coração, já tem um desejo de inovar, você já olha para aquela sua parede assim, acha, tá tão sem graça, eu quero colocar uma vida aqui. Então, eu acho que o primeiro passo é você olhar para dentro de si mesma e ver o que você realmente quer. Buscar inspirações, ver e depois falar com o Rodrigo. Procura ele. É o melhor mentor que eu podia ter encontrado, assim, para design de parede, para artes. E foi bem bacana. Então eu recomendo. Não tenham medo, se lancem mesmo. Isso aí, tô aqui para segurar na mão de vocês. E se o pincel quiser faniquito, igual deu no de Silvio, a gente está aqui também para seguir o faniquito dele. Né, Silvio? Ninguém tá aqui para tirar o faniquito de ninguém. De ninguém. Olha que eu vou te contar. Pensa no faniquito gostoso. Então tá bom, olha, muito obrigado, tá, Silvia? Muito obrigado, Ellen. E obrigado por essa oportunidade da gente concluir duas paredes, né? Quase ao mesmo tempo. A gente foi intercalando as lives. E assim, foi de grande aprendizado para a gente, para a vivência, né? De aprendizado também de que a gente pode sim ajudar um ao outro com essa presença virtual, né? Com essa presença online, que a gente está ainda vivendo esse distanciamento, né? Vivendo um pouco mais essa clareza do que a gente está vivendo, mas assim, dos tempos que a gente está vivendo, mas é possível a gente ter contato, ter vínculos e ter também ensino através da internet, através do modo online, e a gente fazer com que essas mentorias elas aconteçam cada vez mais para que elas sejam libertadoras. E que você que está me assistindo, está assistindo a Ellen, a Silvia, que ouviu o depoimento delas, tenha coragem, criatura. Se você está vendo seu pincel quietinho lá, bota o faniquito nele para ver se ele também começa a querer pintar e te encorajar. Então, se alguém também quiser uma ajuda, a Ellen, quando quiser mexer aí na tinta acrílica, precisar dar um alô para mim, pode perguntar, né? E eu dou uma dica, eu ajudo naquilo que eu aprendi, que eu sei, né? Porque eu também tô. Não adianta você ter 30, 20, 15, 16, porque a gente está sempre se atualizando, né? Até nas cores, né? Então e tudo é isso troca, aí. né? Tudo é troca. Tudo é troca.
E essa troca gostosa, sem nada em troca, né? É. Quanto Uma mais troca a gente gostosa. divide, mais a gente tem, né? Mais a gente ganha, né? Ellen, a gente precisa fechar isso com a chave de ouro aí, um cafezinho em algum lugar. É verdade, é verdade. Sonho, Vamos sim. Vamos marcar um sonho café para nós o... três. Vamos numa Quando você padaria bem vier das bacana. ostras, ô, Silvia, você avisa a gente marca. Né, Ellen? Ah, a Silvia Ellen, não é daqui? Eu achei que Oi? você fosse daqui de Rio das Ostras. quem? Você, Silvia. Eu não, sou do Sovaco de Casimiro de Abreu. Ah, minha terra maravilhosa. Eu nasci aí. Ah lá, que legal. Brasileirense. Gente, ó, um brinde às artes. Então tá, Beijo, gente, Silvia. brigadão aí pela Sim, oportunidade. sim. Eu sou meio arreliada sem água, né? Preciso beber mais água, Então tá bom, ó. tá? Um beijo, muito Beijão pra obrigado, vocês. tá? Gratidão Na, eterna por vocês. vocês também, Beijo. amém. E eu muito obrigado a todos que estiveram na live. Obrigada Edilberto, também, aqueles que deram Manu, uma olhadinha. Raquel, Sabrina. Vai falando vocês aí que conhecem também. Samuel, Flávio. Flávio Obrigada. Luiz, Samuel entrou, meu amigo. Ah, que legal. Beth, Eliane, também minha amiga. Sanfer, Luiz. Olha, é, já saiu alguém aí, né? Já andaram saindo alguém. Deixa eu ver. Quase não tô vendo. É Gilberto, meu primo, lá de Sereliene. Fortaleza. Sabrina Aleixo, minha amiguinha linda. Lúcia de Oliveira, uma amiga de muitos anos lá do Ceará, né? Félix, não estou conseguindo mais ver ninguém, o povo já está saindo. Sanfer Luiz também. Então, olha, muito obrigado. A gente se encontra sempre para colorir as nossas paredes. Um beijo, fiquem com Deus. É isso, falou. Beijo, Tchau. gratidão. Tchau. Obrigada. Tchau.